Era uma terça-feira comum quando minha vida desmoronou. Cheguei mais cedo do trabalho, cansado após uma reunião que terminou antes do previsto. O escritório de contabilidade onde eu trabalhava há 15 anos estava passando por uma reestruturação, e todos nós, funcionários antigos, sentíamos o peso da incerteza no ar. Entrei em casa silenciosamente, com aquela sensação estranha de que algo não estava certo. Nossa casa em Botafogo, comprada com tanto esforço e prestações intermináveis, parecia diferente naquela tarde. O carro de Márcia, minha esposa há 12 anos, estava estacionado na garagem, o que era incomum para aquele horário. Ela deveria estar dando aulas no colégio onde lecionava há mais de uma década. Pensei em ligar para avisar que estava chegando, mas algo me impediu. Talvez fosse intuição, talvez fosse apenas o cansaço me fazendo esquecer das pequenas cortesias do dia a dia. Subi as escadas devagar, ouvindo vozes abafadas vindas do nosso quarto. A porta estava entreaberta, e através da fresta, vi o que jamais imaginei encontrar. Márcia nos braços de Ricardo, meu sócio, meu amigo de faculdade, padrinho do nosso casamento. As roupas espalhadas pelo chão contavam uma história que eu não queria ler. As palavras que trocavam, repletas de intimidade, eram facas afiadas em meu peito. Ele nunca vai descobrir, dizia ela, com uma certeza que me gelou a espinha. Fernando é tão ingênuo, tão ocupado com aquelas planilhas. Já faz 8 meses e ele não percebeu nada. 8 meses. 240 dias de mentiras. 240 noites em que beijei o rosto de uma mulher que horas antes estava com outro. O ar ficou pesado. Meus pulmões pareciam não conseguir captar oxigênio suficiente. Meu primeiro impulso foi entrar no quarto, gritar, exigir explicações. Mas algo me conteve. Não foi covardia. Foi uma espécie de lucidez repentina. Recuei silenciosamente e saí de casa sem que me notassem. Dirigi sem rumo pelas ruas do Rio, passando pela orla de Copacabana, vendo casais de mãos dadas, famílias felizes, turistas encantados, todos vivendo suas vidas normais enquanto a minha havia sido despedaçada em questão de segundos. Parei em um bar qualquer na Lapa. O Serafim, um lugar antigo com mesas de madeira escura e um balcão que já viu mais histórias tristes do que qualquer psicólogo. Pedi uma cachaça, eu que raramente bebia, e então outra tentando afogar a imagem que não saía da minha cabeça. Problema com mulher, né? O garçom, um senhor de idade com bigode grisalho, tinha aquela sabedoria que só vem com anos servindo bebidas para corações partidos. É tão óbvio assim? Perguntei, sentindo o gosto amargo da cachaça misturado ao da traição. Esse olhar eu já vi muitas vezes. Mas saiba que nem toda tempestade dura para sempre. Suas palavras, embora gentis, não conseguiam tocar a profundidade da minha dor. 12 anos de casamento, planos para filhos que nunca vieram, viagens que adiamos para quando estivéssemos mais estáveis financeiramente. Sonhos compartilhados que agora se revelavam unilaterais. Naquela noite, não voltei para casa. Hospedei-me em um hotel simples no centro e enviei uma mensagem vaga para Márcia. Preciso resolver uns problemas do escritório. Não me espere. Ela respondeu rapidamente com um tudo bem, querido. Cuide-se. A falsidade daquelas palavras agora me parecia tão evidente que me perguntei como pude ser tão cego por tanto tempo. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Voltei para casa e agi normalmente. Beijei o rosto da mulher que me traía. Conversei sobre o dia a dia com o homem que me apunhalava pelas costas. Observei padrões que antes passavam despercebidos. As saídas repentinas de Márcia para reuniões de professores. As ligações que ela atendia no outro cômodo, as mensagens que escondia quando eu me aproximava. Ricardo, por sua vez, agia com a desenvoltura de quem domina a arte do engano. Discutíamos sobre clientes, impostos e prazos como se ele não estivesse destruindo meu casamento, nos intervalos entre uma planilha e outra. Sua capacidade de me olhar nos olhos enquanto mentia era quase admirável. De tão perfeita. Em uma sexta-feira, durante um almoço de negócios, ele teve a audácia de perguntar: como vão as coisas com Márcia? Vocês sempre foram o casal perfeito. Engoli o insulto junto com o risoto que mal conseguia saborear. Estamos bem. Ela anda ocupada com o trabalho, como sempre. Você deveria dar mais atenção a ela, Fernando.
Mulheres como Márcia precisam se sentir valorizadas. Ali, naquele momento, com ele me dando conselhos sobre como tratar a mulher com quem ele se deitava, decidi que não explodiria em raiva ou desespero. Não, eu faria algo muito mais eficaz. Planejaria cada passo da minha resposta com a mesma precisão que usava em minhas auditorias fiscais. À noite, deitado ao lado de Márcia, que dormia tranquilamente como se não carregasse o peso da traição, comecei a traçar mentalmente os contornos do que viria a seguir. Não seria uma vingança movida pela ira momentânea, mas uma resposta calculada, fria e devastadora para aqueles que haviam zombado da minha confiança. A dor ainda estava lá, um animal feroz que rugia dentro do meu peito. Mas agora, ao lado dela, crescia algo mais forte. A determinação de não sair dessa história como um marido enganado e patético. Não. Eu sairia como o homem que retomou sua dignidade e fez justiça à altura da traição que sofreu. Os dias se arrastavam com uma lentidão angustiante. Cada café da manhã com Márcia, cada reunião com Ricardo, cada mensagem falsa trocada entre nós três era um novo exercício de autocontrole. Aprendi a sorrir quando queria gritar, a abraçar quando queria empurrar para longe, a fingir que tudo estava bem quando meu mundo havia implodido. A vida em Botafogo continuava em seu ritmo habitual para os outros. Dona Zulmira, nossa vizinha de 70 anos, regava suas plantas na varanda e me cumprimentava com aquele sorriso sincero de quem não sabe que está diante de um homem quebrado por dentro. O padeiro da esquina separava meu pão francês de cada manhã sem imaginar que eu já não conseguia engolir nada sem sentir o gosto amargo da decepção. O mais curioso era observar como os traidores agiam quando pensavam que ninguém estava olhando. Após 3 semanas fingindo ignorância, comecei a notar padrões. Às terças e quintas, Márcia dizia que tinha reunião pedagógica, mas seu carro ficava estacionado no shopping onde Ricardo costumava almoçar. Às vezes, no escritório, ele recebia mensagens que o faziam sorrir de um jeito que jamais vi quando discutíamos sobre trabalho. Era o sorriso de um homem que acredita ter o mundo aos seus pés. "Você anda distante, Fernando? Está tudo bem?" Márcia perguntou em uma noite de domingo enquanto assistíamos ao Fantástico no sofá da sala. A pergunta tinha uma falsa preocupação que só consegui identificar agora que conhecia sua verdadeira face. "Estou cansado. O trabalho anda exigindo muito." Respondi sem desviar os olhos da televisão. "Você e Ricardo deveriam contratar mais alguém. Não é saudável trabalhar tanto." Ela sugeriu, e quase ri com a ironia. Ela estava preocupada que eu trabalhasse demais com o homem que compartilhava não apenas o escritório, mas também minha cama. Minha mãe, Dona Aparecida, foi a única que percebeu que algo estava errado. Em nosso almoço mensal em sua casa em São Cristóvão, ela me serviu aquela feijoada que sempre foi meu prato favorito, e quando Márcia se afastou para atender uma ligação, provavelmente dele, minha mãe segurou minha mão sobre a mesa. "O que aconteceu, meu filho? Seus olhos estão diferentes." Quase desabei ali mesmo, quase contei tudo para aquela mulher que me criou sozinha após a morte prematura do meu pai. Mas resisti. "Nada, mãe. Só cansaço." "Fernando Augusto da Silva, eu te carreguei 9 meses na barriga e te criei por 38 anos. Não minta para sua mãe." Sorri fracamente. "São problemas que preciso resolver sozinho, mãe. Mas prometo que, quando tudo passar, conversamos." Ela apertou minha mão com força surpreendente para seus 72 anos. "Lembre-se do que seu pai sempre dizia: a justiça tarda, mas não falha. Só não deixe que a amargura envenene seu coração." As palavras dela ficaram comigo nos dias que se seguiram, enquanto eu reunia evidências e montava meu plano. Não seria algo movido pelo ódio, mas pela necessidade de justiça e pela recuperação da minha dignidade. Comecei a fotografar discretamente encontros suspeitos, a guardar recibos de hotéis que apareciam no extrato do cartão de crédito da empresa, a salvar mensagens comprometedoras que Ricardo acidentalmente deixava abertas no computador do escritório. O mais difícil era manter a normalidade em casa. Márcia, talvez sentindo algo diferente em meu comportamento, começou a ser mais atenciosa. Preparava meus pratos favoritos, sugeria filmes para assistirmos juntos
Até mencionou a possibilidade de finalmente termos aquele filho que sempre adiamos. Cada gesto de falso carinho era uma nova facada. Cada palavra de amor fingido era um insulto à minha inteligência. Uma noite, deitados na cama, ela se virou para mim e disse: Fernando, estive pensando, faz tempo que não viajamos. O que acha de irmos para Paraty no feriado? Só nós dois, como nos velhos tempos. Olhei para aqueles olhos castanhos que um dia foram meu porto seguro e agora eram apenas o espelho de uma mentira. Paraty? Por que não? Podemos até chamar Ricardo e Ana Lúcia. Ana Lúcia, a esposa dele, também não merecia o que estava acontecendo. Vi o pânico momentâneo nos olhos dela. Não, estava pensando em algo só para nós. Ricardo e você já passam tempo demais juntos no trabalho. É verdade, concordei, sentindo uma satisfação amarga ao ver seu desconforto. Você tem razão. Vamos só nós dois. Nunca tive intenção de fazer essa viagem, claro. Era apenas mais uma peça no jogo que agora jogávamos, embora só eu soubesse que estávamos jogando. Comecei a me preparar financeiramente também. Abri uma conta bancária separada, transferi parte das minhas economias, verifiquei nossos bens em comum. Não por mesquinharia, mas por precaução. Quando tudo viesse à tona, eu precisaria estar protegido. No escritório, iniciei uma auditoria minuciosa em todos os nossos clientes e contratos. Ricardo questionou a necessidade disso. Estamos com tudo em ordem, Fernando. Por que revirar papéis antigos? Organização nunca é demais. Respondi calmamente. Nunca se sabe quando precisaremos dessa documentação. O que ele não sabia é que eu estava descobrindo mais do que esperava. Pequenas irregularidades fiscais, desvios sutis, clientes que pagavam de menos oficialmente e completavam o valor por fora. Ricardo não era apenas um traidor no âmbito pessoal. Seu caráter duvidoso se estendia ao profissional. Cada documento comprometedor era digitalizado e armazenado em meu drive pessoal, protegido por senha. À noite, quando todos dormiam, eu repassava mentalmente cada passo do meu plano. Não seria uma explosão de raiva momentânea, mas algo meticulosamente elaborado para revelar a verdade, sem me rebaixar ao nível deles. Meu silêncio não era passividade. Era a calma antes da tempestade que se formava no horizonte. Numa quinta-feira, segui Márcia discretamente até o tal hotel onde ela encontrava Ricardo. Estacionei a 3 quadras de distância e esperei. Vi quando eles saíram, 2 horas depois, de mãos dadas, trocando beijos sem se preocupar com quem pudesse ver. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma certeza. Eles não mereciam mais nada de mim. Nem meu amor, nem meu ódio, apenas a justiça que eu estava prestes a servir. Voltei para casa e preparei um jantar especial. Quando Márcia chegou, fingindo cansaço de uma suposta reunião de professores, encontrou a mesa posta com velas e vinho. O que estamos comemorando? Ela perguntou, visivelmente desconfortável. A vida, Márcia. Estamos comemorando a vida e as escolhas que fazemos. Ergui minha taça em um brinde silencioso ao futuro que se aproximava. Um futuro onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente viria à luz. A ocasião perfeita surgiu quando Ricardo anunciou a festa de comemoração dos 10 anos do nosso escritório de contabilidade. O evento seria realizado no salão do Jockey Club, com a presença de todos os nossos clientes importantes, funcionários e familiares. Precisamos mostrar solidez e união, disse ele durante a reunião de planejamento sem notar a ironia de suas palavras. Concordei com o entusiasmo que surpreendeu até a mim mesmo. Sem dúvida, Ricardo, uma celebração à altura da nossa parceria. Ele sorriu, satisfeito, interpretando minha cooperação como ignorância continuada da traição que ocorria bem debaixo do meu nariz. As semanas que antecederam a festa foram de intenso trabalho. Para todos, claro, mas especialmente para mim. Enquanto a equipe se ocupava com os preparativos oficiais, eu finalizava meu próprio plano. Conversei com Paulo Henrique, um advogado especializado em direito empresarial e amigo de longa data, sobre as irregularidades que encontrei em nossa contabilidade. Isso é sério, Fernando. Não são apenas deslizes, são infrações graves, disse Paulo após analisar a documentação que eu havia reunido.
Quais são as implicações? Para a empresa, multas pesadas, possivelmente processos criminais. Para você pessoalmente, depende de como provar que não tinha conhecimento ou participação. E se eu denunciar tudo antes que venha à tona por outros meios? Ele ajustou os óculos, pensativo. Seria o caminho mais seguro. Mostraria boa fé da sua parte. Posso preparar tudo para proteger seus interesses. Assinei a procuração naquele mesmo dia. Também procurei Cristina, a irmã de Ana Lúcia, esposa de Ricardo. Sempre tivemos uma relação cordial, mas distante. Convidei-a para um café no Shopping Leblon. Fernando, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, visivelmente confusa com meu convite repentino. Cristina, o que vou te dizer é difícil, mas sua irmã merece saber. Mostrei algumas das fotos que havia tirado, recibos de hotéis, registros de mensagens. Vi seu rosto passar da surpresa, à indignação e, finalmente, à tristeza. Ana Lúcia está grávida de 5 meses. Ela murmurou. Isso vai destruí-la. Ou salvá-la de uma vida de mentiras, respondi suavemente. Não estou fazendo isso por vingança, mas porque acredito que a verdade, por mais dolorosa, é melhor que uma felicidade construída sobre mentiras. Após alguma reflexão, Cristina concordou. Vou conversar com ela. Mas não hoje. Depois da festa. Ela não merece passar por isso sozinha em casa. Tudo estava se alinhando. Marquei uma reunião discreta com Marcelo, nosso contador, e expliquei que precisava de uma apresentação detalhada das finanças da empresa para a festa. Algo impressionante, Marcelo. Quero que todos vejam cada centavo que passou por nossas mãos nestes 10 anos. O rapaz, sempre eficiente, preparou slides coloridos e gráficos impressionantes. O que ele não sabia é que eu substituiria alguns desses slides pelos meus próprios, contendo as informações que Ricardo tentava esconder. Na manhã da festa, acordei com uma tranquilidade que não sentia há meses. Márcia notou. Você está diferente hoje, comentou enquanto tomávamos café. Mais leve. É um dia especial, respondi sinceramente. O fim de um ciclo e o início de outro. Ela sorriu, interpretando minhas palavras como uma referência ao aniversário da empresa. Se soubesse o que realmente significavam, talvez não estivesse tão serena escolhendo o vestido que usaria à noite. Cheguei ao Jockey Club 2 horas antes do início da festa. Precisava verificar cada detalhe. O pendrive com a apresentação modificada, o microfone que usaria, a disposição das mesas. Ricardo chegou pouco depois, animado como um garoto prestes a receber um presente. Vai ser inesquecível, parceiro, disse ele dando tapinhas nas minhas costas. 10 anos construindo esse negócio do zero. Quem diria, hein? Inesquecível, sem dúvida, concordei. As pessoas vão falar desta noite por muito tempo. À medida que os convidados chegavam, eu os recebia com um sorriso calmo. Clientes importantes, colegas de profissão, amigos, todos reunidos para celebrar o que acreditavam ser uma história de sucesso baseada em competência e integridade. Se ao menos soubessem. Márcia estava deslumbrante em seu vestido azul marinho. Uma peça cara que eu havia presenteado em nosso último aniversário de casamento. Ela circulava entre os convidados com desenvoltura, ocasionalmente trocando olhares discretos com Ricardo quando pensava que ninguém estava observando. Ana Lúcia, com sua barriga de gestante, sorria orgulhosa do marido, bem-sucedido e fiel. Quando o salão estava cheio e o jantar havia sido servido, Ricardo subiu ao palco para seu discurso. Falou sobre perseverança, ética, parceria, palavras que soavam vazias vindas de seus lábios. Agradeceu à família, aos funcionários e, finalmente, a mim, o melhor sócio que alguém poderia ter. Fernando não é apenas meu parceiro de negócios, é praticamente um irmão, declarou, erguendo sua taça em minha direção. A nossa amizade inabalável. Os aplausos ecoaram pelo salão enquanto eu me dirigia ao palco, substituindo-o no púlpito. Respirei fundo e olhei para cada rosto na plateia. Rostos de pessoas que confiavam em nós, que acreditavam em nossa integridade. Obrigado a todos por estarem aqui nesta noite tão especial. Comecei calmamente. Como Ricardo disse,
Construímos algo significativo nestes 10 anos. Algo que merece ser celebrado e também examinado com cuidado. Fiz sinal para que iniciassem a apresentação. Os primeiros slides eram exatamente o que todos esperavam. Gráficos de crescimento, fotos de eventos passados, rostos sorridentes da equipe. Então, suavemente, a apresentação mudou. Nossa empresa sempre se pautou por transparência e honestidade. Por isso gostaria de compartilhar algumas descobertas recentes sobre nossa gestão financeira. Os próximos slides mostravam discrepâncias contábeis, desvios de recursos, sonegação fiscal. Cada número, cada documento projetado causava murmúrios crescentes no salão. Vi o rosto de Ricardo empalidecer, sua expressão transformando-se de confusão para horror ao perceber o que estava acontecendo. Essas irregularidades foram documentadas e já estão em posse das autoridades competentes. Continuei, mantendo a voz firme. Como sócio, considero minha obrigação moral esclarecer esses fatos antes que nossa reputação, e a de nossos clientes, seja ainda mais comprometida. Ricardo levantou-se tentando interromper. Fernando, isso é um absurdo. Você está arruinando nossa noite, nossa empresa. Não, Ricardo. Você arruinou muito mais que isso. Virei-me para a plateia novamente. A quebra de confiança não se limita aos negócios. Infelizmente, descobri recentemente que meu sócio e minha esposa mantêm um relacionamento extraconjugal há mais de 8 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi Márcia congelar em seu lugar, o copo de vinho tremendo em sua mão. Ana Lúcia, ao lado dela, levou as mãos à barriga instintivamente, como se protegesse seu bebê das verdades que estavam sendo reveladas. As provas estão aqui também, mas não as exibirei por respeito às pessoas presentes. Olhei diretamente para Ana Lúcia. Algumas verdades são dolorosas, mas viver na mentira é ainda mais devastador a longo prazo. Ricardo avançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Você está louco? Vai destruir tudo por uma crise de ciúmes? Não. Estou restaurando minha integridade. A empresa pode ser reconstruída sobre bases honestas. Minha dignidade, porém, não tem preço. Vi Márcia levantar-se, talvez para tentar explicar, justificar, negar. Mas antes que pudesse alcançar o palco, Ana Lúcia a deteve, segurando seu braço com força surpreendente. É verdade? Ouvi Ana Lúcia perguntar, sua voz embargada ecoando no salão agora silencioso. O olhar que Márcia lançou, culpado, envergonhado, foi toda a confirmação necessária. Desci do palco calmamente, enquanto o caos se instalava no salão. Alguns clientes já se retiravam indignados, outros exigiam explicações. Ricardo tentava simultaneamente acalmar os ânimos e alcançar Ana Lúcia, que havia sido amparada por sua irmã Cristina. Aproximei-me de Márcia, que permanecia paralisada no meio do salão. Seus pertences pessoais estão separados em caixas na sala de casa. O restante podemos resolver através de advogados. Fernando, por favor, podemos conversar? Não é o que você está pensando. 12 anos de casamento merecem mais que mentiras, Márcia. Você fez sua escolha há 8 meses. Agora estou fazendo a minha. Saí do Jockey Club sentindo o peso do mundo deixar meus ombros. A noite estava agradavelmente fresca, e as luzes da cidade pareciam mais brilhantes. Amanhã haveria consequências, claro. Uma empresa em crise, um divórcio conturbado, talvez até processos judiciais. Mas pela primeira vez em meses, eu respirava como um homem livre. Peguei meu celular e disquei um número familiar. Alô, mãe, pode preparar aquele quarto de hóspedes? Acho que vou precisar ficar uns dias com a senhora. Do outro lado da linha, Dona Aparecida não fez perguntas. Apenas disse: a casa da sua mãe sempre será seu lar, meu filho. Venha quando quiser. Enquanto dirigia em direção a São Cristóvão, percebi que não sentia ódio nem desejo de vingança, apenas alívio por ter recuperado o controle da minha vida. A verdade havia sido revelada, não com gritos ou violência, mas com a força silenciosa da dignidade recuperada. O amanhecer me encontrou na varanda da casa de minha mãe em São Cristóvão, com uma xícara de café preto nas mãos e o jornal da manhã aberto sobre a mesa de ferro batido. Não havia dormido mais que 2 horas,
mas me sentia estranhamente desperto, como se tivesse emergido de um longo sono, não iniciado um. O telefone não parava de tocar. Chamadas de Márcia, de Ricardo, de clientes confusos, até de jornalistas que já tinham ouvido rumores sobre o escândalo contábil. Decidi deixá-lo no modo silencioso e observar o bairro acordando lentamente. Dona Aparecida saiu para a padaria como fazia todas as manhãs há décadas, cumprimentando vizinhos, comentando sobre o clima, mantendo a rotina que sempre deu estrutura à sua vida. Quando voltou carregando pães frescos e um bolo de fubá que sabia ser meu favorito desde a infância, ela não fez perguntas. Apenas serviu o café da manhã e sentou-se à minha frente, esperando que eu falasse quando estivesse pronto. Acabou, mãe, disse finalmente. Meu casamento, minha sociedade, talvez até minha carreira. Ela assentiu, passando manteiga no pão com a calma de quem já viu muitas tempestades na vida. E como você se sente sobre isso, Fernando? A pergunta era simples, mas me pegou desprevenido. Como eu me sentia? Havia tanta coisa misturada, dor, raiva, decepção, mas também uma estranha sensação de liberdade. Mais leve, respondi honestamente, como se tivesse largado um peso que nem sabia que estava carregando. Ela sorriu, aquele sorriso sábio que só as mães têm. Então valeu a pena. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era Paulo Henrique, o advogado. Receita Federal já entrou em contato. Precisamos conversar o quanto antes. As consequências começavam a se materializar mais rápido do que eu havia previsto. Marquei um encontro com Paulo para o início da tarde e passei as horas seguintes ajudando minha mãe com pequenos consertos pela casa. Uma torneira que pingava, uma dobradiça enferrujada, o ventilador que fazia barulho. Trabalho manual era terapêutico, algo concreto e reparável, diferente das relações humanas quebradas que eu havia deixado para trás. No escritório de Paulo no centro, a realidade me esperava em forma de documentos, intimações e possíveis cenários legais. A denúncia que você fez foi providencial, explicou ele, ajustando os óculos de armação grossa. Te coloca em posição de colaborador, não de cúmplice. Mas ainda assim haverá um processo longo pela frente. E a empresa? Provavelmente não sobreviverá, pelo menos não na forma atual. Os clientes já estão migrando, as contas serão bloqueadas para investigação e a reputação... Ele deixou a frase no ar, desnecessária de completar. E Ricardo? Enfrentará processo por sonegação fiscal, falsificação de documentos, apropriação indébita. Dependendo do que mais encontrarem, pode haver prisão preventiva. Assenti, sentindo não satisfação, mas uma espécie de justiça poética. O homem que traiu minha confiança em todos os níveis, agora enfrentaria as consequências de suas próprias escolhas. Ao sair do escritório, encontrei Cristina esperando na recepção. Seu rosto mostrava o cansaço de uma noite sem sono. Fernando, podemos conversar? Caminhamos até um café próximo. Ela parecia nervosa, mexendo constantemente na alça da bolsa. Ana Lúcia está arrasada, disse finalmente. Passou a noite no hospital. A pressão subiu, estávamos com medo de perder o bebê. Um aperto no peito. Nunca quis causar danos colaterais, especialmente a ela. Sinto muito, Cristina. Não era minha intenção. Sei que não. Na verdade, vim agradecer. Foi minha vez de me surpreender. Ela continuou. Por mais doloroso que tenha sido, Ana Lúcia merecia saber. Imagina descobrir depois que o bebê nascesse? Ou anos depois? A verdade dói, mas a mentira prolongada destrói. Ela me contou que Ricardo havia passado a noite tentando convencer Ana Lúcia de que tudo era exagero meu, uma interpretação equivocada movida por ciúmes. Mas as evidências eram claras demais para negar, especialmente quando Márcia, confrontada, acabou admitindo tudo. E como está Márcia? Perguntei, surpreso comigo mesmo por ainda me importar. Devastada. Não pelo fim do casamento, acho, mas pela exposição pública. Ela sempre se preocupou tanto com aparências. Era verdade. Márcia sempre valorizou o que os outros pensavam. Sempre quis parecer perfeita aos olhos da sociedade. A humilhação pública provavelmente doía mais que qualquer punição que eu pudesse ter planejado. Voltando para a casa de minha mãe, encontrei 3 grandes caixas de papelão na varanda.
Minhas coisas. Um bilhete de Márcia estava preso à caixa de cima. Precisamos conversar, por favor. Ignorei o pedido. Não havia mais nada a dizer, nenhuma explicação que pudesse desfazer o que foi feito. Com a ajuda do seu Antônio, vizinho de minha mãe, levamos as caixas para dentro e as empilhamos no quarto de hóspedes que agora seria meu por um tempo indeterminado. Os dias seguintes foram um turbilhão. A Receita Federal iniciou uma auditoria completa na empresa e fui chamado diversas vezes para prestar depoimentos e esclarecer detalhes. Nossos funcionários, pegos de surpresa, oscilavam entre a raiva por seus empregos em risco e o alívio por não estarem envolvidos nas irregularidades. Márcia continuou tentando contato. Ligações, mensagens, até apareceu na casa de minha mãe em uma tarde chuvosa. Dona Aparecida, com a diplomacia que só os anos trazem, a recebeu na sala, mas deixou claro que eu não estava pronto para aquela conversa. Ele vai me odiar para sempre? Ouvi Márcia perguntar, a voz embargada pelo choro. Não, respondeu minha mãe com suavidade. Fernando não consegue odiar ninguém por muito tempo, mas perdoar e retomar são coisas muito diferentes, filha. Ricardo, por outro lado, optou pela agressividade. Ameaçou processar-me por difamação, alegando que eu havia distorcido fatos para prejudicá-lo. Quando isso não funcionou, tentou me procurar no estacionamento do prédio da Receita Federal após um de meus depoimentos. Você destruiu tudo, seu filho da puta, vociferou ele aproximando-se com os punhos cerrados. Meu casamento, meu negócio, minha reputação. Mantive a calma. Não, Ricardo. Você fez isso sozinho há 8 meses quando decidiu que podia ter tudo sem consequências. Um segurança se aproximou, atraído pelos gritos, e Ricardo recuou, apontando o dedo em minha direção. Isso não acabou, Fernando. Não acabou. Mas para mim, já havia acabado. A exposição pública não foi um ato de vingança, mas de libertação. Não queria destruí-los. Queria apenas recuperar minha dignidade e seguir em frente. Os jornais locais noticiaram o escândalo contábil, mas felizmente sem muitos detalhes sobre o aspecto pessoal da traição. Ainda assim, era difícil andar pelo bairro sem notar olhares curiosos, conversas que cessavam quando eu me aproximava. O Rio sempre foi uma cidade grande que age como uma cidade pequena quando se trata de fofocas. Uma semana após a festa desastrosa, recebi uma ligação inesperada de Marcelo, o contador que havia preparado a apresentação original. Chefe, estou organizando os arquivos do escritório antes que a Receita leve tudo. Encontrei algo que você deveria ver. Nos encontramos em uma cafeteria em Botafogo. Ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro como se esperasse ser seguido. Descobri isto nas contas pessoais do Ricardo. Ele me entregou uma pasta com extratos bancários. Ele não estava desviando dinheiro apenas da empresa. Também estava drenando as economias de Ana Lúcia, a herança que ela recebeu do pai no ano passado. Examinei os documentos, sentindo uma nova onda de indignação. Ela sabe disso? Acho que não. O dinheiro foi transferido gradualmente para uma conta nas Ilhas Cayman. Ele provavelmente planejava fugir se as coisas ficassem complicadas. Agradeci a Marcelo e prometi uma carta de recomendação quando tudo se acalmasse. Ele era um bom profissional pego no fogo cruzado de nossos problemas pessoais. Naquela noite, enviei os documentos para Cristina, com uma nota explicando o que havia descoberto. Não por vingança contra Ricardo, mas porque Ana Lúcia, grávida e já devastada pela traição, merecia saber a extensão da desonestidade do homem com quem se casou. 3 dias depois soube que Ana Lúcia havia entrado com pedido de divórcio e medida cautelar para bloquear qualquer movimentação financeira de Ricardo. A justiça, como dizia meu pai, tardava, mas não falhava. Enquanto isso, eu tentava reconstruir minha rotina. Acordava cedo, ajudava minha mãe com o café da manhã, dava longas caminhadas pelo bairro para clarear a mente. À tarde, reunia-me com advogados, contadores, investigadores. As noites eram as mais difíceis. O silêncio trazia memórias, dúvidas, questões sem resposta. O que vou fazer agora, mãe? Perguntei em uma dessas noites, sentados na varanda observando a chuva fina que caía sobre São Cristóvão. O que você sempre fez, meu filho?
Seguir em frente com honestidade e coragem. Ela segurou minha mão entre as suas, ásperas pelo trabalho de uma vida inteira. Sua história não é definida por quem te traiu, mas por como você respondeu à traição. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu observava a cidade iluminada pela noite. A verdade havia cobrado seu preço, mas também abrira caminho para algo novo. Algo que no momento eu ainda não conseguia enxergar completamente, mas sentia que estava lá, esperando para ser construído. Os dias na casa de minha mãe se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O ritmo lento de São Cristóvão contrastava com a vida agitada que eu levava em Botafogo. Ali, entre casarões antigos e praças arborizadas, o tempo parecia escorrer diferente, mais devagar, dando espaço para a reflexão que eu tanto precisava. O processo de divórcio avançava com menos atrito do que imaginei. Márcia, talvez motivada pela vergonha ou por genuíno arrependimento, não contestou minhas condições. O apartamento seria vendido e o valor dividido, assim como os poucos investimentos que tínhamos em conjunto. Nosso advogado mediador, Dr. Ronaldo, parecia surpreso com a facilidade do processo. Geralmente divórcios após traições são campos de batalha, comentou ele durante nossa última reunião. Não há muito o que disputar quando a confiança já foi destruída, respondi simplesmente. E não tenho energia para brigar por coisas materiais. A empresa, por outro lado, estava oficialmente falida. As irregularidades descobertas foram a ponta do iceberg. A auditoria revelou um esquema que durava anos, envolvendo sonegação fiscal, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. Ricardo havia sido preso preventivamente quando tentou embarcar para Buenos Aires com documentos falsos. A imagem dele algemado nos jornais não me trouxe a satisfação que muitos imaginariam. Apenas a triste confirmação de que eu nunca conheci verdadeiramente o homem que chamei de amigo por tantos anos. Numa tarde de domingo, enquanto ajudava minha mãe a podar as roseiras do pequeno jardim, recebi uma visita inesperada. Ana Lúcia, agora no 8º mês de gestação, apareceu acompanhada de Cristina. Espero não estar incomodando, disse ela, uma mão apoiada na barriga volumosa, a outra segurando um pequeno embrulho. Convidei-as para entrar, e minha mãe, com sua hospitalidade inabalável, logo serviu café e bolo de cenoura. Ana Lúcia parecia diferente, mais magra no rosto apesar da gravidez avançada, os olhos carregando o peso de noites mal dormidas, mas também uma determinação nova, uma força que não estava lá antes. Vim agradecer, disse ela finalmente empurrando o embrulho em minha direção. Por ter exposto a verdade, por ter me mostrado os documentos sobre o desvio da minha herança, por tudo. Abri o pacote e encontrei uma pasta de couro com meu nome gravado. Dentro, uma carta de recomendação assinada por seu pai, um empresário respeitado no ramo da construção civil. Papai diz que precisa de alguém confiável para reorganizar a contabilidade das empresas dele. Alguém que valorize a ética acima de tudo. Ela sorriu levemente. Eu disse que conhecia a pessoa perfeita. Fiquei sem palavras por um momento. Era a primeira oferta de trabalho que recebia desde o escândalo. A maioria dos clientes antigos me evitava, não por me considerarem culpado, mas pela associação com a empresa falida. Obrigado, Ana Lúcia. Isso significa muito. Não me agradeça ainda. Veja se a proposta faz sentido para você. Ela hesitou. Sei que nada disso foi fácil. Para nenhum de nós. Minha mãe, percebendo a intensidade da conversa, convidou Cristina para ver suas orquídeas no quintal, deixando-nos sozinhos por um momento. Como está o bebê? Perguntei, genuinamente preocupado. Uma lutadora como a mãe. Ela acariciou a barriga. É uma menina. Vou chamá-la de Clara. Nome bonito. Significa luz brilhante. Achei apropriado. Ela veio em um momento escuro, mas está me trazendo clareza. Conversamos por quase 1 hora. Sobre Ricardo, sobre Márcia, que aparentemente havia se mudado para Salvador, onde sua irmã morava. Sobre os desafios de recomeçar. Não éramos amigos antes, apenas conhecidos ligados por nossos cônjuges traidores. Mas naquele momento, formou-se uma conexão baseada na compreensão mútua, que apenas quem passou por traumas semelhantes pode ter.
Na semana seguinte, visitei a empresa do pai de Ana Lúcia, em Barra da Tijuca. O Grupo Mendonça ocupava 3 andares de um prédio envidraçado com vista para o mar. José Eduardo Mendonça, um senhor de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos perfeitamente aparados, me recebeu em seu escritório no último andar. Ana Lúcia fala muito bem de você, disse ele após os cumprimentos iniciais. Diz que você teve coragem de fazer o que era certo, mesmo quando custou tudo. Não foi uma decisão fácil, admiti. Decisões importantes raramente são. Ele abriu uma pasta com documentos. Tenho 5 empresas no grupo: construção civil, incorporação, materiais de construção, imobiliária e uma administradora de condomínios. Preciso de alguém que unifique e organize a contabilidade de todas elas. Alguém com experiência, integridade e principalmente coragem para apontar problemas quando os encontrar. A proposta era tentadora, salário significativamente maior do que eu ganhava antes, benefícios atraentes e a possibilidade de montar minha própria equipe. Aceitei na hora com a condição de que poderia começar em 2 semanas. Precisava desse tempo para finalizar questões pendentes do divórcio e encontrar meu próprio lugar para morar. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável em Vila Isabel, próximo o suficiente para visitar minha mãe com frequência, mas distante o bastante para reconstruir minha independência. O lugar era modesto comparado ao que dividia com Márcia, mas havia algo libertador em escolher cada item sozinho, em criar um espaço que refletia apenas minhas preferências e necessidades. Numa manhã de sábado, enquanto organizava livros na estante recém-comprada, recebi uma mensagem de texto inesperada. Estou na porta. Podemos conversar? Márcia. Meu coração acelerou. Não a via pessoalmente desde a noite da festa, quase 4 meses atrás. Por um momento pensei em não responder, fingir que não estava em casa. Mas que tipo de homem eu seria se continuasse fugindo de confrontos? Ela estava diferente. O cabelo mais curto, a postura menos imponente. Vestia jeans simples e uma blusa branca sem os acessórios caros que tanto prezava antes. Obrigada por me receber, disse ela parada desconfortavelmente na sala ainda parcialmente vazia. Seu advogado me disse que você se mudou. Ofereci café, que ela aceitou mais por educação que por desejo. Sentamos à mesa da cozinha, uma distância respeitosa entre nós. Pensei que estivesse em Salvador, comentei, quebrando o silêncio constrangedor. Voltei há 1 semana. Consegui uma vaga numa escola em Niterói. Ela mexia nervosamente na xícara. Fernando, eu sei que provavelmente é tarde demais, mas preciso te dizer. Sinto muito. Profundamente. Olhei para ela, buscando sinais da mulher que amei por 12 anos. Estava lá, em algum lugar, por baixo das camadas de arrependimento e vergonha. Por que, Márcia? É a única coisa que nunca consegui entender. Por que ele? Por que destruir o que tínhamos? Ela suspirou, os olhos fixos na mesa. Não tenho uma resposta que faça sentido. No começo foi a atenção, a novidade. Ricardo me fazia sentir desejada de um jeito que há tempos não sentia. Depois, virou um vício, uma mentira após outra, até eu não conseguir mais encontrar a saída. Havia outras maneiras. Poderíamos ter conversado, feito terapia, até nos separado civilizadamente. Eu sei, fui covarde e egoísta. Ela finalmente levantou o olhar. Não espero seu perdão, Fernando. Só queria que você soubesse que reconheço o mal que causei. E que, apesar de tudo, desejo sinceramente que você encontre felicidade. Ficamos em silêncio por um momento. O relógio na parede marcava o passar dos segundos, cada um carregando um fragmento do que um dia fomos. Eu te perdoo, Márcia, disse finalmente, surpreso com minhas próprias palavras. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Carregar raiva e ressentimento só me manteria preso ao passado. Ela chorou então, lágrimas silenciosas que não tentou esconder. Você sempre foi melhor do que eu merecia. Não se trata de merecer. Ninguém é apenas seus erros. Levantei-me, sinalizando que a conversa chegava ao fim. Espero que você também encontre paz. Após sua partida, senti um alívio que não esperava. O perdão não apagava a dor da traição, mas diminuía seu poder sobre mim.
Era como tirar uma pedra pesada da mochila durante uma longa caminhada. O caminho continuava desafiador, mas agora eu podia seguir com passos mais leves. Meu novo trabalho no Grupo Mendonça revelou-se exatamente o que eu precisava. Dias intensos reorganizando sistemas contábeis, noites tranquilas no meu novo apartamento. Montei uma pequena equipe com profissionais jovens e talentosos, incluindo Marcelo, o contador que havia me ajudado nos momentos críticos após o escândalo. Eventualmente comecei a participar de eventos sociais novamente. Um happy hour com colegas aqui, um aniversário ali. Reaprender a confiar nas pessoas era um processo lento, mas necessário. Não queria que a traição definisse minha capacidade de formar novos vínculos. Em uma dessas ocasiões, conheci Luísa, uma arquiteta que trabalhava em um dos projetos de incorporação do grupo. Nosso primeiro encontro foi profissional, discutindo especificações técnicas de um empreendimento, mas algo na maneira direta e honesta como ela se comunicava chamou minha atenção. Você parece alguém que já viu o suficiente da vida para valorizar a verdade, por mais inconveniente que seja, comentou ela durante um almoço de trabalho. Digamos que aprendi da maneira mais difícil que mentiras têm pernas curtas. Começamos a nos encontrar fora do ambiente profissional. Conversas em cafeterias, caminhadas no aterro do Flamengo, um filme ocasional. Não era romance ainda, era algo mais fundamental, a construção gradual de confiança. Numa tarde de domingo, 6 meses após o início do meu novo trabalho, recebi uma foto de Ana Lúcia. Clara, sua filha, completava 1 mês. A mensagem dizia: "A luz no fim do túnel. Obrigada por me ajudar a encontrá-la." Olhei para a foto da bebê sorridente e senti uma estranha sensação de fechamento de ciclo. Das cinzas da traição e do engano, novas vidas estavam surgindo. Não apenas a pequena Clara, mas também minha nova carreira, meu novo lar, minha capacidade renovada de confiar. Naquela noite, liguei para minha mãe. "Sabe, mãe, acho que finalmente entendi o que a senhora quis dizer. Minha história realmente não foi definida por quem me traiu. E por quem foi definida, meu filho? Por mim mesmo. Pelas escolhas que fiz depois. Por como decidi reconstruir." Ela riu suavemente do outro lado da linha. "Ah, Fernando, você sempre foi um aluno aplicado. Só precisava da lição certa." A cidade se iluminava lá fora, milhares de janelas brilhando na noite carioca. Em algum lugar naquele mar de luzes, Márcia vivia sua vida. Em outro ponto, Ricardo enfrentava as consequências de suas escolhas atrás das grades. Mas aqui, neste pequeno apartamento em Vila Isabel, eu finalmente me sentia em paz, pronto para escrever os próximos capítulos da minha vida, com tinta nova em páginas em branco. 3 anos se passaram desde aquela noite no Jockey Club. O tempo, esse grande escultor, havia moldado uma nova versão de mim mesmo, não perfeita, ainda marcada pelas cicatrizes do passado, mas mais forte e mais autêntica. Minha carreira no Grupo Mendonça prosperou além das expectativas. O que começou como um trabalho de reorganização contábil evoluiu para uma posição de diretor financeiro, com participação ativa nas decisões estratégicas da empresa. José Eduardo, prestes a se aposentar, começava a me apresentar como o homem que salvou nossas finanças em eventos corporativos, um reconhecimento que me enchia de orgulho silencioso. Meu relacionamento com Luísa também floresceu, com o tempo e a paciência que ambos dedicamos a ele. Após 1 ano de encontros casuais que gradualmente se tornaram mais significativos, decidimos morar juntos em um apartamento em Laranjeiras, com vista para o Flamengo e a Baía de Guanabara. A decisão veio naturalmente, sem pressa, sem pressões externas, apenas o reconhecimento mútuo de que éramos melhores juntos do que separados. "Você ainda pensa nela às vezes?" Luísa me perguntou certa noite, enquanto observávamos o pôr do sol da nossa varanda. Não havia ciúme em sua voz, apenas curiosidade genuína. Em Márcia, ocasionalmente, não com mágoa ou saudade, mas como se lembrasse de um livro que li há muito tempo. Uma história que me ensinou algo, mas que não releio mais. Luísa assentiu, entrelaçando seus dedos nos meus. "É assim que deve ser. Nossas experiências nos formam.
Mas não precisamos viver eternamente à sombra delas. Era uma das coisas que mais amava nela. Sua capacidade de compreender sem julgar, de aceitar o passado como parte integrante do presente, sem permitir que ele ditasse o futuro. Numa tarde de sábado, enquanto fazíamos compras no shopping Rio Sul, avistei uma figura familiar na praça de alimentação. Ricardo, mais magro e com o cabelo grisalho prematuramente, sentado sozinho com um café à sua frente. Ele havia sido solto após cumprir 18 meses de prisão, notícia que soube através de contatos em comum, mas não o tinha visto pessoalmente desde então. Por um momento considerei mudar de direção, evitar o encontro. Mas algo me impulsionou a seguir em frente. Fernando, ele disse quando me aproximei, a surpresa evidente em seu rosto. Não esperava te ver. Nem eu, respondi, mantendo uma distância respeitosa. Como você está, Ricardo? Ele deu um sorriso triste, quase imperceptível. Sobrevivendo. Tentando reconstruir o que é possível. Luísa, percebendo a situação, ofereceu-se para continuar as compras sozinha, enquanto eu conversava com Ricardo. Concordei com um beijo rápido, prometendo encontrá-la em meia hora. Sua namorada? Perguntou ele, observando-a se afastar. Companheira. Estamos juntos há quase 2 anos. Ele assentiu, um reconhecimento silencioso. Você parece bem. Feliz. Estou. Fiz uma pausa, avaliando a figura à minha frente. O tempo na prisão havia deixado marcas visíveis. Não apenas físicas, mas uma espécie de derrota permanente nos olhos. E você? Tentando encontrar meu lugar novamente. Não é fácil quando se tem uma ficha criminal e um nome manchado. Ele girou a xícara lentamente. Estou trabalhando em uma loja de materiais de construção no subúrbio. O dono é um senhor que acredita em segundas chances. A ironia não passou despercebida. O homem que um dia gerenciou milhões agora vendia pregos e cimento no balcão. Ana Lúcia e a filha estão bem? Comentei, supondo que ele gostaria de saber. Clara está crescendo forte. Uma sombra de emoção cruzou seu rosto. Ela me permite ver Clara uma vez por mês, sempre na presença dos avós. É mais do que mereço, na verdade. Ficamos em silêncio por um momento, o barulho do shopping ao nosso redor como um contraste à quietude entre nós. Sabe o que é mais difícil, Fernando? Não é a perda do dinheiro, do status, ou mesmo da liberdade. É saber que eu tinha tudo. Uma esposa que me amava, uma filha a caminho, um amigo leal, e joguei tudo fora por ganância e luxúria. Ele me olhou diretamente. Nunca te perguntei. Como você descobriu sobre mim e Márcia? Cheguei em casa mais cedo um dia. Vocês estavam tão confiantes que nem perceberam minha presença. Ele fechou os olhos por um instante, como se a imagem o ferisse. Éramos idiotas, arrogantes. Achamos que nunca seríamos pegos. Ele hesitou. Já falou com ela recentemente? Há mais de 2 anos que não a vejo. Soube que está dando aulas em uma universidade em Porto Alegre. Parece que refez a vida também. Ricardo pareceu absorver a informação lentamente. Você sabe, ela nunca significou para mim o que significava para você. Era apenas uma conquista, uma prova do meu poder. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto cansado. Patético, não é? Destruir vidas para alimentar o ego. Não havia o que responder a isso. A confissão pairou entre nós, pesada e definitiva. Nunca te agradeci, disse ele finalmente. Pelo quê? Por expor vocês? Por me forçar a encarar quem eu realmente era. Ele sorriu sem alegria. Na prisão, tive muito tempo para pensar, para lembrar do homem que fui um dia, antes de deixar o dinheiro e o poder me corromperem, antes de achar que podia tomar o que quisesse sem consequências. Eu poderia ter dito muitas coisas naquele momento. Poderia ter jogado em sua cara cada momento de dor que me causou, cada noite insone, cada dúvida sobre meu próprio valor. Mas olhando para ele agora, um homem quebrado tentando reconstruir algum tipo de vida das cinzas de suas próprias escolhas, percebi que não havia nada a ser ganho com isso. Espero que encontre seu caminho, Ricardo, disse simplesmente. Ele assentiu, agradecido pela ausência de rancor. Você também, Fernando. Embora pareça que já encontrou. Nos despedimos com um aperto de mão breve,
sem promessas de futuros encontros ou falsas declarações de amizade renovada. Era apenas um fechamento, o último capítulo de uma história que precisava terminar para que outras pudessem começar. Encontrei Luísa na livraria, folheando um livro de arquitetura paisagística. Ao ver minha expressão, ela colocou o livro de lado e tocou meu rosto gentilmente. Está tudo bem? Sim, respondi com sinceridade. Acho que finalmente está. Naquela noite, deitado ao lado de Luísa em nossa cama, pensei em como a vida dá voltas inesperadas. 3 anos antes, acreditava que minha vida havia acabado na noite em que descobri a traição. Agora, estava construindo algo novo, algo melhor, algo mais verdadeiro. No domingo seguinte, visitei minha mãe como fazia todas as semanas. Dona Aparecida, agora com 75 anos, mas ainda ativa e perspicaz, serviu o tradicional almoço de domingo com feijão preto, arroz, farofa e um assado suculento. Luísa, já completamente integrada à família, ajudava a preparar a sobremesa na cozinha. Vi Ricardo ontem, comentei enquanto ajudava a arrumar a mesa. Minha mãe parou o que fazia, me olhando com atenção. E como foi? Estranhamente pacífico. Ele está diferente, quebrado de alguma forma. Ela assentiu lentamente. A vida cobra seu preço, meu filho. Às vezes com juros altos. Não senti raiva, mãe. Nem satisfação por vê-lo assim. Apenas uma espécie de paz. Como se um ciclo tivesse finalmente se fechado. Ela sorriu, aquele sorriso sábio que sempre me guiou nos momentos difíceis. Isso se chama maturidade, Fernando. Capacidade de olhar para trás sem ser consumido pelo que passou. Enquanto comíamos, observei o rosto de Luísa animadamente conversando com minha mãe sobre a reforma que planejávamos fazer no banheiro do apartamento. Havia uma leveza nela, uma autenticidade que nunca encontrei em Márcia. Não era uma comparação injusta. Eram simplesmente pessoas diferentes, relações diferentes, momentos diferentes de minha vida. Na semana seguinte, recebi um e-mail inesperado de Ana Lúcia. Anexada estava uma foto de Clara, agora uma menina de 3 anos com olhos vivos e sorriso contagiante, soprando velhinhas num bolo de aniversário. A mensagem dizia apenas: pensei que gostaria de ver como está a menina que, indiretamente, ajudou a trazer ao mundo. Eternamente grata, Ana Lúcia. Mostrei a foto para Luísa naquela noite. Ela tem seus olhos, comentou ela, olhando a imagem com carinho. O quê? Não, não é minha filha, corrigi confuso. Luísa riu suavemente. Não seus olhos físicos, bobo. Esse olhar de quem já nasceu com uma força interior como você. Suas palavras me tocaram profundamente. A ideia de que, de alguma forma, meu ato de coragem e verdade havia contribuído não apenas para a existência daquela criança, mas também para o tipo de ambiente em que ela cresceria, um baseado em verdade e dignidade, não em mentiras e traições, trazia um significado adicional a tudo o que passei. 2 meses depois, numa manhã ensolarada de domingo, levei Luísa para um passeio de barco pela Baía de Guanabara. O céu estava perfeitamente azul, o pão de açúcar imponente contra o horizonte, o Cristo Redentor abrindo os braços sobre a cidade como uma bênção silenciosa. No meio da baía, com o motor desligado e apenas o som suave das ondas contra o casco, tirei do bolso uma pequena caixa de veludo. Não é um pedido para começar algo novo, disse, abrindo a caixa para revelar um anel de ouro branco com uma pequena esmeralda. É um reconhecimento do que já construímos juntos. E uma promessa de continuar construindo, dia após dia. Os olhos de Luísa brilharam com emoção contida. Tem certeza? Depois de tudo, justamente por causa de tudo, aprendi que o amor verdadeiro não é uma garantia contra dor ou traição. É uma escolha diária, um compromisso renovado a cada amanhecer. Peguei suas mãos entre as minhas. E escolho você, Luísa. Hoje e todos os dias que virão. Também escolho você, Fernando. Ela respondeu, deixando que as lágrimas finalmente caíssem. Com tudo o que você é, suas cicatrizes, suas forças, sua história inteira. Coloquei o anel em seu dedo, e ela o admirou contra a luz do sol. Não era ostentoso como o que um dia dei a Márcia.
Era simples, autêntico, resistente, como o amor que havíamos construído pacientemente. De volta à cidade, caminhando de mãos dadas pela orla de Copacabana, senti uma serenidade que havia esquecido ser possível. O homem traído, humilhado e quebrado de 3 anos atrás ainda estava lá, em algum lugar dentro de mim. Mas agora era apenas uma parte da história, não seu capítulo final. A traição, que um dia pensei que me definiria para sempre, havia se tornado apenas um evento no longo caminho da minha vida. Importante, formativo, mas não determinante. À minha frente estava um futuro aberto, construído sobre alicerces mais sólidos que antes. Não a confiança cega e ingênua da juventude, mas a sabedoria temperada pela experiência, a força forjada na adversidade e o amor nascido do verdadeiro conhecimento de si mesmo e do outro. Ao longe, o sol começava a se pôr sobre o mar, pintando o céu em tons de laranja e rosa, um fim que anunciava um novo começo. E dessa vez, eu estava pronto para ele.